O melhor lugar e hora para morar na Via Láctea. Há mais de 6 bilhões de anos, as periferias da Via Láctea eram os locais mais seguros para o desenvolvimento de formas de vida possíveis, protegidas das explosões mais violentas do universo, rajadas de raios gama e supernovas. Isso é demonstrado por um novo estudo, liderado por pesquisadores do INAF e da Universidade de Insubria, na Itália, que investiga a incidência desses eventos ao longo da evolução de nossa galáxia. O melhor lugar e hora para morar na Via Láctea. Vista artística de um GRB hipoteticamente dirigido para a Terra. Créditos: original NASA Swift Cruz de Wilde, edição: Henri Spinelli. Há mais de 6 bilhões de anos, as periferias da Via Láctea eram os locais mais seguros para o desenvolvimento de formas de vida possíveis, protegidas das explosões mais violentas do universo, rajadas de raios gama e supernovas. Isso é demonstrado por um novo estudo, liderado por pesquisadores do Instituto Nacional de Astrofísica e da Universidade de Insubria, na Itália, que investiga a incidência desses eventos ao longo da evolução de nossa galáxia. A partir de 4 bilhões de anos atrás até agora, as regiões centrais, abrangendo também o Sistema Solar, tornaram-se os locais mais seguros. Porém, não muito seguro, este estudo apoia a hipótese de que uma explosão de raios gama pode ter causado a primeira das 5 grandes extinções em massa na Terra, que ocorreram 445 milhões de anos atrás. Roma, sexta-feira, 5 de março de 2021. O universo está repleto de poderosas explosões que liberam grandes quantidades de energia em seus arredores. Felizmente, não é todo dia que tal evento acontece nas proximidades, e nossa curta vida pode nos dar a sensação de que estamos um tanto seguros em nosso pescoço cósmico da floresta, mas sempre foi assim. Um grupo de pesquisadores liderado por Riccardo Spinelli, estudante de doutorado na Universidade de Insubria e associado do INAF em Milão, estudou onde e quando, em nossa galáxia, a Via Láctea, a vida pode ter se desenvolvido a partir de violentas explosões cósmicas, como explosões de raios gama, GRBs, e supernovas. Nosso trabalho mostra que, até 6 bilhões de anos atrás, excluindo as regiões periféricas da Via Láctea, que tinham relativamente poucos planetas, devido à alta formação estelar e baixa metalicidade, os planetas estavam sujeitos a muitos eventos explosivos capazes de desencadear uma extinção em massa, comenta Spinelli, primeiro autor do artigo publicado hoje na revista Astronomy e Astrophysics. Posteriormente, a partir de 4 bilhões de anos atrás, o aumento de elementos pesados produzidos por gerações estelares posteriores reduziu a frequência de GRBs, garantindo um ambiente mais seguro nas regiões mais centrais da galáxia, entre 6.500 e 26.000 anos-luz do centro galáctico. O último corresponde à distância do Sol do centro, onde os planetas terrestres são mais abundantes. Paralelamente, o aumento da formação de estrelas na periferia da galáxia favoreceu a ocorrência de GRBs, tornando essas regiões inseguras. Tanto as supernovas quanto os GRBs estão ligados ao ciclo de vida das estrelas e, em particular, à sua morte. Uma supernova ocorre quando uma estrela muito mais massiva do que o Sol chega ao fim de sua vida e explode, ou quando uma anã branca, remanescente de estrelas menos massivas, como o Sol, explode após agregar massa de uma companheira em um sistema binário. Um GRB, por outro lado, é um flash intenso de radiação de alta energia emitida quando uma estrela muito massiva e em rotação rápida morre, ou quando duas estrelas de nêutrons, ou uma estrela de nêutrons em um buraco negro, ambos remanescentes de estrelas massivas, se fundem. As supernovas são mais frequentes em regiões de formação de estrelas, onde estrelas massivas são formadas, explica Giancarlo Ghirlanda, coautor e pesquisador do INAF em Milão. Os GRBs, por outro lado, preferem regiões de formação de estrelas que ainda são pouco engolfadas por elementos pesados. Nessas regiões, estrelas massivas formadas por gás pobre em metais perdem menos massa durante sua vida devido aos ventos estelares. Portanto, essas estrelas são capazes de se manter em rotação rápida, condição necessária para poder lançar, uma vez formado um buraco negro, um jato poderoso. Para entender como esses eventos se distribuem em nossa galáxia, partimos de um modelo que descreve a evolução de nossa galáxia, acrescenta Francesco Ardi, professor da Universidade de Insubria e associado do INAF. Este modelo prevê que as regiões internas, ao contrário das regiões periféricas, se formaram rapidamente nos primeiros estágios da história de nossa galáxia. Com o passar do tempo,
A taxa de formação de estrelas diminuiu no centro e aumentou gradualmente na periferia. Consequentemente, o gás primordial de hidrogênio e hélio foi enriquecido com elementos mais pesados oxigênio, carbono, nitrogênio, rapidamente no centro da Via Láctea, enquanto na periferia foi enriquecido mais gradativamente, sem entretanto atingir as altas metalidades das regiões centrais. A energia liberada por GRBs e supernovas é enorme. Uma supernova libera, na faixa de alta energia, tanta energia quanto a Via Láctea, que contém centenas de bilhões de estrelas, em poucas horas. Um GRB, em 10 segundos, emite o que nossa galáxia faz em um século. Excluindo as regiões muito centrais, a menos de 6.500 anos-luz do centro galáctico, onde as explosões de supernovas são mais frequentes, nosso estudo sugere que a pressão evolutiva em cada época é determinada principalmente por GRBs, diz Spinelli. Embora sejam eventos muito mais raros que as supernovas, os GRBs são capazes de causar uma extinção em massa a distâncias maiores, sendo os eventos mais energéticos, são as bazucas com maior alcance. O efeito em um planeta como a Terra seria catastrófico. Vários estudos sugerem que a radiação gama liberada por um GRB dentro de 3.300 anos-luz da Terra destruiria a camada de ozônio na atmosfera. Sem essa proteção, o planeta ficaria exposto à radiação ultravioleta do Sol que poderia desencadear a extinção de quase todas as formas de vida na superfície. Como efeito secundário, continua Spinelli, a destruição da camada de ozônio produziria compostos de nitrogênio. Isso reduziria a luz solar visível, causando resfriamento global. Por essas razões, vários estudos propuseram que a primeira das 5 extinções em massa que afetaram a Terra, a extinção em massa do Ordoviciano Tárdio, cerca de 445 milhões de anos atrás, foi causada por um GRB. O trabalho de Spinelli e colaboradores apoia essa hipótese. Em relação ao passado recente, o estudo constata que, nos últimos 500 milhões de anos, a Via Láctea tornou-se globalmente mais segura do que em épocas anteriores, com as regiões periféricas sendo mais esterilizadas por GRBs letais e as centrais, dentro de 6.500 anos-luz do centro galáctico, principalmente exposto a supernovas. A distância do sistema solar do centro galáctico, este trabalho estima que houve pelo menos um GRB letal nos últimos 500 milhões de anos, possivelmente associado à primeira grande extinção. O pior parece ter passado. Os cientistas seguem estudos na busca por exoplanetas que tenham condições de abrigar vida, o que é algo bastante delicado, já que as supernovas e explosões de raios gama, GRBs, são bem capazes de exterminar a vida como conhecemos por removerem a camada de ozônio de planetas rochosos. Assim, em um novo estudo, pesquisadores reconstituíram a evolução da Via Láctea, investigando a ocorrência destes eventos violentos, e eles descobriram que, na verdade, nossa galáxia era bem mais segura há 6 bilhões de anos nas regiões mais externas dela. É possível existir vida em planetas no centro da Via Láctea. O Sol está mais perto do buraco negro no centro da Via Láctea do que se pensava. A Via Láctea está cercada por gás reciclado do nascimento e morte de estrelas. Estes dois eventos estão relacionados com o ciclo de vida das estrelas, e mais ainda a morte delas. No caso das supernovas, elas acontecem quando estrelas bem mais massivas que o nosso Sol explodem, ou quando uma anã branca, ou seja, o que restou de uma estrela menos massiva, obtém massa de outra estrela em um sistema binário. Já as GRBs são explosões intensas, que ocorrem ao fim da vida de uma estrela massiva e de rotação rápida. Essas emissões também podem acontecer se estrelas de nêutrons se fundirem. Representação de uma supernova, imagem, reprodução /NASA/ESA/G Bacon, STC. Francesco Hardy, professor da University of Insubria, explica que, para entender a distribuição destes fenômenos na nossa galáxia, eles trabalharam com um modelo que representa como foi sua evolução. Esse modelo prevê que as regiões mais internas, ao contrário das regiões periféricas, se formaram rapidamente nas etapas iniciais da história da nossa galáxia, diz. Assim, com o passar do tempo, a taxa de formação de estrelas caiu na região central, e aumentou aos poucos nas áreas mais externas da Via Láctea. Como consequência disso, o gás primordial de hidrogênio e hélio foi enriquecido com elementos mais pesados no centro da Via Láctea, enquanto na região mais externa, esse enriquecimento aconteceu gradualmente sem alcançar a metalicidade das regiões centrais. Assim,
Se excluirmos as regiões a menos de 6.500 anos-luz do centro da Via Láctea e com maior frequência de ocorrência de supernovas, o estudo dos pesquisadores sugere que a pressão evolutiva é determinada pela ocorrência das explosões de raios gama. As supernovas são mais frequentes nas regiões formadoras de estrelas, enquanto as GRBs preferem essas regiões sem tantos elementos pesados. Mas, de fato, ambos os eventos conseguem liberar quantidades enormes de energia. Uma supernova emite em algumas horas a mesma quantidade de energia que a Via Láctea vai emitir em toda a sua existência, enquanto uma GRB consegue liberar em 10 segundos a quantidade de energia que nossa galáxia irá emitir em um século. Embora sejam bem mais raras que as supernovas, as explosões de raios gama são capazes de causar extinção em massa em grandes distâncias, porque são mais energéticas e têm maior alcance, disse Spinelli. Conceito artístico de uma GRB ocorrendo em direção à Terra. Imagem, reprodução /NASA/Swift/Cruz de Wilde, R. Spinelli. No fim, o estudo mostra que, há até 6 bilhões de anos, as regiões mais afastadas da nossa galáxia eram mais seguras para o surgimento da vida, porque os planetas existentes por lá estariam protegidos dessas explosões, existiam em menor quantidade. Depois, há 4 bilhões de anos, as regiões centrais da galáxia, incluindo o Sistema Solar, se tornaram mais seguras. Contudo, isso não significa exatamente que tudo sempre foi tranquilo por aqui, já que, se a Terra tivesse o azar de ser atingida por uma explosão dessas a 3.300 anos-luz de distância, a camada de ozono protetora seria destruída. Como efeito secundário, a destruição da camada iria produzir compostos de nitrogênio, que reduzem a luz visível e iriam causar resfriamento global, explica Spinelli. Por isso, é possível que a primeira extinção em massa na Terra tenha sido causada por uma GRB, tanto que eles estimam que houve pelo menos uma explosão letal destas nos últimos 500 milhões de anos. O artigo com os resultados do estudo foi publicado na revista Astronomy e Astrophysics. Fonte: INAF. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.